Poxa, gente, que alegria! Vocês não têm ideia o quanto eu estou feliz de poder estar conversando com vocês. É, coraçãozinho. A gente também ama Pô, muito vocês. É uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês hoje, né? Eu estava já adiantando o assunto aqui para quem já chegou, né? Algumas pessoas já chegaram. Aqui eu já consigo ver a Taíde, a Silvia, né? São pessoas que já estão nos acompanhando. Quero dar boa noite para esse pessoal. Agradecer de coração, né, vocês terem aceito esse convite. A gente está falando de um assunto tão importante, um assunto tão relevante nos dias de hoje, que é o assunto, né, sim. sobre a paternidade. E é importante frisar, quando a gente fala de paternidade, a gente não está falando só do homem, né? A gente está falando do casal. Então, paternidade e maternidade, né, é uma coisa que se funde, é uma única coisa, né? E, Família. né? Família, princípio família. Isso, Apesar que, infelizmente, né, tenta-se hoje, né, tirar o pai, né? isso, Isso é que é o maior problema. Tenta-se tirar o isso, pai hoje. Talvez a complexidade talvez maior é isso, para você não enxergar o Deus como pai, enxergar que Deus é o teu pai, sim, sabe? Muitos jovens são a tendência, né? Os pais abandonam, o pai falece, é criado só pela mãe, 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 e essa base familiar, né? O pai da base familiar acaba às vezes sendo cada vez mais distanciado. isso. Ó, vocês podem ficar bem à vontade para dar o boa noite pro pessoal que estiver dando boa noite aí para vocês, tá? Fiquem bem à vontade e vai matando a saudade aí também, né? Pô, A gente tá tranquilo. Boa noite. Pra gente também é um privilégio estar participando, né, desse programa tão especial, esse convite, é um pouco de matar a saudade, né? Tá vendo os nossos irmãos aí no Rio. E esse assunto é um assunto que mexe muito com o nosso coração, é algo que a gente entende que foi um chamado do Senhor para as nossas vidas. E a gente tem feito aquilo que ele tem nos ensinado, né? Cuidar daqueles que ele tem colocado para que a gente possa cuidar. Amém. Amém. A gente já vai entrar nesse assunto, né? É, antes, assim, eu queria que vocês se apresentassem, né? Vocês dissessem quem vocês são, de onde vieram, do que vivem, o que comem. é, eu sou o César, essa é minha esposa Fabiola, somos casados há 21 anos. 21, para mim 21 anos. Temos três filhas, né? Giovanna, Yasmin e Isadora. Somos do Rio de Janeiro, estamos hoje agora aqui em Recife, né? Deus nos trouxe para cá, né, em Recife. Trabalhamos com educação. Falo que a gente vem de sonhos, né? Tenta ajudar o máximo possível a colocar os jovens na faculdade, a agregar valores, né? Tentar tirar eles da rua para tentar mostrar a possibilidade de empregabilidade. É, Amamos o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, servimos a Cristo. Temos aí um chamado que entendemos que é justamente de família, de trabalhar, né, com pessoas carentes, moradores de rua, centros de recuperação. Agora deixar um pouco ela falar, porque senão eu falo muito, ela também fala muito, a gente tem que deduzir o tempo, senão é muito curto, mas deixar uma parte para ela falar também. Bom, o César já falou, meu nome é Fabiola. Nós estamos morando aqui em Recife há quase um ano. Somos do Rio de Janeiro, né? O Senhor havia feito uma promessa para a nossa família, de que nós viríamos morar aqui. E essa promessa se cumpriu no final do ano passado. E em 20 dias o Senhor mudou a nossa história, né? No auge de uma pandemia, quando muitas pessoas estavam perdendo muitas coisas, nós viemos parar aqui. Nossas filhas hoje, né, você já falou, nós temos Yasmin com 20, Giovanna e Isadora com 17. Dessas duas, dessas três, né? Duas são nossas filhas adotivas. A gente entende que ali, de fato, começou o nosso ministério com paternidade, quando o Senhor realmente nos usou para fazer a diferença. E a gente está amando essa terra, é uma terra extremamente órfã, uma terra que não tem pai, não tem mãe. Semana passada
nós estávamos recebendo alguns jovens na nossa casa e moram com a avó, sempre com alguém da família, mas não tem aquela coisa da O pai e a família mãe. unida, sabe? Aqui é mais chocante que a mãe vai embora. Não é só o pai, a mãe também vai embora. A gente tem muito isso aqui. Então, a gente está nesse processo, né? Entendendo aquilo que Deus tem chamado a gente nesse lugar, nessa terra, para cumprir, né, o nosso propósito. Legal. Então, vamos começar por aí. Conta pra gente como é que vocês foram parar em Recife? Como é que é essa história? Como é que isso aconteceu? Tá, foi assim. Eu já trabalhava para uma empresa aqui há 4 anos, né, que é o Grupo Ser Educacional. Pode falar o nome, eu fica já... à vontade. Tá? Tem problema com o Grupo Ser Educacional, Não, cuidando, vontade. coordenando algumas equipes comerciais no Brasil. E esse ano completam 4 anos que eu tive aqui. Completou agora, essa semana, ontem. Eu mandei para o meu chefe a primeira foto minha em Recife. Quando eu vim para Recife naquela data, o Senhor falou no meu coração que a minha família viria morar em Recife. E aí começou um processo. Processo não, começou uma confusão, né? Porque ninguém queria vir. As crianças não queriam vir, ninguém queria vir morar em Recife. Aí e meu coração descansou e eu sabia que no tempo certo Deus faria. Aí temos a pastora Deusdete. E aí a pastora Deusdete ministrou no Projeto Vida Nova há alguns anos, no Projeto Vida Nova no Guarapu. E aí ela olhou para o César e falou assim: o que você ainda está fazendo aqui? A mala já está pronta do seu lado há muito tempo. E aí foi outro pega para capar, todo mundo chorando, porque se a pastora Deusdete disse vai se cumprir, se vai se cumprir. Eu não quero ir embora, eu não quero ir embora. E aí quando foi em outubro do ano passado, o meu chefe, meu amigo querido do coração, ele trocou de empresa. E às vezes a gente faz planos, né? A gente acha que vai ser daquele jeito. Uhum. E aí ele trocou de empresa. Ele saiu da empresa que a gente trabalhava e foi para um novo grupo, que é o Grupo Tiradentes, que hoje eu faço parte dele. E aí quando ele saiu em outubro, quando foi início de novembro, eu estava num dia muito difícil e estava tendo MC em Irajá. Então, eu tinha saído de um determinado lugar que me causou muitas dores, né? Foi um período bem difícil da minha vida. E fui para o MC. Quando eu botei o pé na igreja, ele estava ministrando, era a missionária Gabriela Lopes. E quando a Gabi começou a pregar ali, meu celular tocou e era o meu chefe. E aí eu atendi, eu saí da igreja para atender, achei estranho me ligar naquele horário. Ele falou: filha, quero te fazer uma proposta. Eu quero que você venha trabalhar comigo, só que eu não quero só você. Eu quero que você venha com a sua família. Eu quero que você venha para Recife. E aí eu falei para ele: tá bom. Aí ele falou assim: e aí, qual é a tua resposta? Eu falei: olha, eu vou falar com o César, mas eu já sei qual é a resposta dele e a minha. E é sim, mas eu conversei com o César e ele falou assim: pode dar sim. E a gente não pensou 2 vezes, a gente disse sim. E assim, eu dei um sim, mas eu confesso que eu não sabia a minha situação. E em 20 dias... A gente só ficou preocupado... Senhor... Não, aí depois a gente ficou preocupado com a situação da Gi. Em 20 dias o Senhor moveu todas as coisas. Que a Gi joga pela Mangueira, jogava pela seleção, jogava pela Mangueira, jogava pela seleção. E aí a gente... Fala para o pessoal, ela joga basquete, não é isso? Ela joga basquete. E aí a gente... Né, quando se cogitou a primeira vez, eu vi. Então, meio que tinha um caminho. Eu fiz contato com a treinadora daqui. Imediatamente, ela recebeu a Giovana de braços abertos, com bolsa de estudo 100%. Né? Aí nós tínhamos a situação do César. E aí eu fui conversar com a chefe dele. Né? Aí eu fui conversar com a minha chefe. Aí no dia que eu falei com a minha chefe, na verdade, eu já fui com proposta de desligamento, porque eu já estava concorrendo a liderança junto com um rapaz de Pernambuco, então eu sabia que não ia ter vaga na Estácio de Pernambuco. E aí quando eu falei com a minha chefe, ela falou: não, peraí, que o nosso diretor acabou de assumir agora aqui a unidade aqui do Rio, e ele era do Nordeste. Aí ligamos para ela, ligou para ele, pô, peraí que eu vou ver aqui. Aí quando ele ligou para o gerente de Pernambuco, ele falou: cara, eu não tenho vaga aqui, mas eu estou precisando de alguém urgente em Recife, para assumir uma outra faculdade aqui em Recife. A gente olhou assim, eu falei: pô, tá ótimo. Então, assim, automaticamente veio eu, ela
já empregado, Giovana com colégio, já com bolsa de escola, a Yasmin automaticamente veio com bolsa da faculdade. Na verdade, aqui ela não tinha, quando chegou aqui ainda ganhou. Aí ela não, no Rio ela não tinha, quando ela chegou aqui ainda veio com bolsa 100% da faculdade, que aí a gente tinha só um desconto. Aqui a gente não paga a faculdade, e a Isadora veio para o colégio, como Deus deu um dom para ela da dança, ela ainda está fazendo parte do grupo de dança do colégio. Então, assim, só que assim, essa é a primeira parte, né? Aí tem a segunda parte. Aí chegamos aqui, começou a bênção. A gente chegou aqui no domingo, com muita dor no corpo, mas a gente achava que era da estrada. 3 dias de carro, né? E aí, logo a gente chegou aqui no domingo, na quarta-feira, todo mundo diagnosticado com Covid. Vocês chegaram com Covid aí? Covid aqui. Chegamos com Covid, só a Yasmin que não. Também não foi nada grave, a gente tratou, né? E aí a gente entendeu que era propósito de Deus, Deus selando, né, o propósito, que era propósito dele aqui, e como o propósito de Deus se cumpre, mas as lutas elas acontecem. Então a gente tem vivido dias sabendo que a gente está debaixo da mão do Senhor, mas também quando a gente veio com o propósito de transformar, né, com o propósito, e aí a gente viu Deus cumprindo aquilo que ele prometeu para a gente. Né? A gente está morando num apartamento que ele mobiliou. Né? Ele colocou cada porque a gente veio para um apartamento mobiliado, só que aí houve a necessidade de ter que sair desse apartamento, e aí a gente ficou, cara, e agora? Vamos ficar, como é que vai ser? Aí arrumaram para a gente um apartamento, só que a gente veio para esse apartamento só com 3 colchões infláveis. Era a única coisa que a gente... E as malas, não tínhamos mais nada. 3 colchões infláveis. Era isso que a gente tinha. E aí, meu irmão, do nada, tinha já uma situação a ser vendida da minha mãe, ele me liga falando, vendi aqui, tô te mandando dinheiro. Aí, beleza, com esse dinheiro eu comprei o fogão, a geladeira e a máquina de lavar. Aí eu falei, pelo menos já temos o quê, mas só tínhamos isso. E aí, aqui, as pessoas que nem conheciam a gente ligou, perguntando, vocês estão em casa? Estamos. Quando a gente desceu, tinha 3 carros, 4 carros, né? Tava todo mundo aqui, e são como a nossa família aqui. Com provisão de comida, de mantimento, assim... Deus deu pra gente nessa terra. E aí veio com isso, aí a mãe da funcionária, infelizmente, veio a falecer, aí liga para ela, fala, poxa, eu tô com algumas coisas aqui, você se importa de receber, não sei o quê? Ela, não, sem problema nenhum. Aí daqui a pouco para um caminhão aqui do lado com sofá, hacker, televisão, mesa, a gente já tinha conseguido 2 camas para as meninas, aí ganhamos uma cama de casal. Deus, em menos de 30 dias, o Senhor mobiliou toda a nossa casa. Para dizer assim, que não mobiliou, só está faltando o armário de cozinha e faltava o armário dos quartos das meninas e o guarda-roupa. Só que aí o guarda-roupa, o meu irmãozão Léo, a gente conseguiu fazer um financiamento de um carro, financei o carro no meu nome, mas eu fui tentar comprar um guarda-roupa aqui de R$700, não aceitaram o financiamento. Porque Deus queria que a gente vivesse... E aí um casal que estava aqui, está indo para o Natal, soube disso e falou, cara, Deus mandou entregar esse armário para vocês. Gente, então, assim, a casa hoje foi mobiliada 100% por Deus. Poxa, olha... Foi assim que a gente veio para Recife. Que lindo! Então, assim, a gente vai entrar logo no assunto, que é o nosso assunto da noite, né? Que é a paternidade. E não tem como a gente não entrar nesse assunto sem falar das meninas, né? Sim. Como é que isso aconteceu? Meu harém. Né? Tu acha que isso é vantagem? 4 contra 1 aí, amigo. 5, porque até a cachorrinha é menina. Aí. Tá perdendo de Filho, goleada. você tem noção? Ora por mim, Samuel. Papel higiênico e absorvente é um negócio de doido. Rapaz. Entrando no assunto, né? Eu tenho certeza que você lembra, e talvez alguns dos amigos que estão na live também lembram, a gente fazia aquele Natal solidário todo final do ano. Sim. E aí,
Por aí, amor. Vou botar o cabo. Soltou aqui. Todo final do ano, a gente fazia aquele Natal solidário, onde a gente tinha um apadrinhamento. E a Gi, todos os anos, ela achava que no final do Natal solidário, uma criança ia morar lá em casa. Todo ano era assim. E aí, todo ano, quando acabava o Natal solidário, ela olhava pra gente e falava assim: Deus não cumpriu a promessa. Deus disse que ia me dar irmãos e não me deu. E ela achava que era escolher uma criança era igual ir lá na prateleira do supermercado e levar para casa. E Ela aí, o tinha que quantos anos, a aconteceu? Giovana? A Gi, quando as meninas chegaram, tinha 11 anos. 11. Não, mas essa reclamação já vem Foi desde a os, vida inteira, né? desde os 6, 7 anos ela já reclamava. Até porque ela foi neta única, sobrinha única, ela foi a primeira, né? Então ela tinha muita falta ali de ter crianças com ela, né? Os melhores amigos dela era a turminha da igreja, que cresceu com ela ali no processo. Aí o que aconteceu? Era 28 de dezembro, eu recebi uma ligação da Yasmin. Para quem não ela teve câncer, veio a falecer. O pai dela já era falecido Já era antes. falecido. Então a gente viu as meninas, né, crescerem de alguma forma dentro da igreja. E bem ou mal, a gente acabava auxiliando, porque como o meu sogro estava com câncer, a Fá já sabia mais ou menos como fazia no INCA, tudo, então a Fá praticamente fez a ponte e auxiliava. Então as crianças às vezes ficavam lá em casa, bem ou mal já dava aula para a escolinha com elas, então brincavam com a Giovana, dormia lá em casa. Então isso foi criando um elo de aproximação entre elas. E aí o que aconteceu? Quando, dia 28 de dezembro, eu recebi uma ligação ali a mim, falando, né, que a gente continuar com a tia. E ela ia dar as crianças, que ela ia dar. Elas estavam em conflito, né, e existia a possibilidade de ir Pro orfanato. não era bem um orfanato, mas pro conselho tutelar, né, a partir dali. Que ela ia devolver as crianças. Aí, o que aconteceu? A gente aceitou, né? Ela falou que a gente queria ficar com a senhora e com o César. E aí a gente, de pronto, fomos lá, trouxemos as meninas. E aí começou um processo, né? Porque elas chegaram ali para a gente em janeiro. E aí foi todo um processo de adaptação, todo um processo de criação, de educação, né? Valores Da nossa casa, com elas. Porque assim, A Gigi, no primeiro momento, ela achou o máximo. Ela abriu espaço no guarda-roupa, ela abriu espaço no quarto, mas aquilo não era o suficiente, né? Então a gente teve que ir se adaptando, nós a elas e elas a nós. Até porque também veio um período muito conturbado. Eu perdi o emprego nesse processo, eu fiquei desempregado, então, quer dizer, ainda tinha essa desacessibilidade, bem ou mal eu era gerente de banco, tinha um patamar, e aí automaticamente perco isso, e agora não era mais uma filha, eram 3 filhas, e assim, ainda tinha, no caso, a gente tem que compreender que, bem ou mal, quer queira ou não queira, elas também tinham um outro patamar de vida, elas tinham uma outra situação, e o castelo dela foi todo desabar, sabe? Caiu tudo, veio tudo por terra, sabe? Elas perderam o pai, perderam a mãe, perderam a casa, tecnicamente a quem elas foram, não queriam elas, e eu não condeno, porque eram pessoas bem simples, rústicas, então, assim, não tinham também uma vida fácil. Então, assim, pegar de cara, bem ou mal, uma adolescente, uma criança, entender as situações psicológicas que elas estavam passando, era complicado. Então, em nenhum momento a gente condena, até pelo contrário, ela tem contato com as tias, tem contato com todos, assim, a gente deixa claro, tem a avó dela, meu Deus, que graça de pessoa, tadinha, batalhadora. Então, assim... Qual era a idade delas? Quando veio, a gente estava... A Isadora tinha 11 e a Isa tinha 14. Tinha 14. Então, era um momento, era bem complexo, né? E aí a gente começou a entender, naquele momento, o Espírito Santo falava no meu coração o tempo inteiro. Lembra de você com 14 anos. Lembra de você com 15 anos. Por quê? Nós temos o hábito de nos convertermos, mas esquecer que um dia a gente teve uma história. E aí, quando aquela pessoa se aproxima de Jesus, você já está supra-sumo da santidade e você esquece que um dia você cometeu as mesmas falhas. Um dia você pensou do mesmo jeito, um dia você também viveu aquilo.
Então, a gente tem o ato de achou que se converter hoje tem que mudar amanhã. E não é por aí. E elas tinham uma questão muito de achar que em algum momento elas iam ser abandonadas. Então, eu costumo dizer que eu fui testada até o último minuto de amor. Porque eu sempre dizia o seguinte, aqui vocês nunca vão receber a porta da rua como serventia da casa. Porque tudo ela falava, eu sei, eu posso ir embora, eu vou embora, pode deixar que eu vou embora. Eu falei, mas quem tá te mandando embora? Né? Tipo, Ninguém tá te mandando. que houve essa questão da perda do emprego, né? Eu vejo isso como cuidado de Deus. Porque foi preciso que a gente perdesse tudo mesmo. A gente perdeu tudo. Mas para que a gente fosse construído em cima de um alicerce, de uma base, que é a família. Porque se você tem muito dinheiro, você consegue resolver as coisas com muita facilidade. Você consegue dar um presentinho aqui, dar um presentinho ali. Nós realmente passamos por um momento em que nós fomos consolidados enquanto família. Né? Esse período que o César fala que ele ficou sem emprego, para mim, o que mais me marcou foi 2016. Que o ano 2016, o Senhor falou para mim, filha, ou eu vou cuidar de você, ou você vai ficar muito doente. E aí o Senhor começou a tratar essas mazelas do meu coração. E aí a gente viveu realmente um peso muito grande, porque os dois estavam desempregados. Eu parei de trabalhar para cuidar do meu pai com câncer, o César estava desempregado, e ali Deus foi tratando da gente, sabe? A gente realmente viveu na dependência de Deus. As meninas entenderam que hoje a gente se unia enquanto família para orar, para buscar o Senhor, para entender que Ele ia ser a nossa provisão, ou a gente não ia avançar. Porque assim, Samuel, é o que ela falou, não foi fácil, você sabe disso tão bem quanto eu, mas nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Eu nunca vou esquecer um dia que uma irmã pediu uma cesta básica, que aí a gente estava passando uma necessidade também, e eu olhei para minha esposa e falei, caramba, amor, o pessoal pedindo cesta básica e a gente precisando. E aí tem sempre aqueles irmãos abençoados, eu fui correr para vocês, falando, pô, cara, o Beltrano tá precisando aqui da cesta, tal, tu consegue? Não, pera aí, tal, Tuninho, pá, aí beleza. Aí, não, tu passa aqui, não, passa aí para pegar, não sei o que, tal. Aí, quando eu botei no carro, botei a cesta, tal, aí o Tuninho olhou para você olhou pro Tuninho, ele, pô, cara, olha só, a gente precisa falar um negócio para você, eu não quero te ofender, não, mas Deus mandou te entregar isso aqui. E ali eu desabei, aí vocês quase me espancaram, porque vocês, cara, como é que você não fala nada? E eu falava, cara, como é que eu vou pedir cesta básica para os outros e depois eu vou falar que eu preciso? E aí vocês me deram baita puxão de orelha, falando, cara, mas isso aí é família, somos irmãos, cara, como é que você passa um aperto e não fala, não sei o quê? Mas assim, Deus não me deixava pedir ajuda. Eu tinha que viver na provisão, tanto que vocês foram falando, Deus mandou entregar. Então, assim, era assim que acontecia. Quando a gente pensava que ia acabar alguma coisa, alguém chegava, ó, toma. Deus mandou entregar isso aqui para você, Deus mandou. Então, assim, a gente viveu debaixo de uma dependência que, assim, princípio bíblico, o justo não mendigará o pão. E eu nem cheguei a pensar em mendigar, porque não me faltou nada e ainda pelo contrário, eu tive fartura. Tivemos fartura. Você me fez lembrar um fato que você compartilhou comigo, eu acho legal tu compartilhar isso com o pessoal. Uma manhã, né, que você se levantou e assim, logo cedo mesmo, né? Você falando, cara, o que eu vou preparar para o almoço para essas meninas? Né? Que eu acho que tem uma história de um frango aí, alguém ligou aí e falou, lembra dessa história? Não, foi na verdade, eu me lembro que eu saí, estava indo dar aula no centro de recuperação. E aí, não sei se é um negócio da feijoada, que a Giovana chegou perguntando, a gente geralmente no sábado a gente comprava feijoada, né? Que era a feijoada que tinha aí perto, bem coisa. E eu falei, cara, filha, fica tranquila que papai vai voltar, a gente faz um incremento aí no feijão e tudo mais, e a gente vai fazer alguma coisa legal. E aí eu fui pro centro. Quando chegar lá no centro de recuperação... Mas não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada. Ele foi pro centro de recuperação e nós fomos, eu fui com as meninas organizar o Jesus no Doce com Mel, que foi na quadra do Dendê. Gente, olha só, vocês precisando, né, e indo fazer as coisas para os outros, né? Vocês vendo tudo passar assim na mão de vocês, né?
Assim, muito doido. E aí, lá no centro não pega muito, porque é mata, né? Lá para Capibaribe, então não pega muito sinal. E depois, quando eu chego, quando eu pego a estrada ali, que eu entro em Caxias, aí dispara, né, as mensagens. Era a Giovana mandando mensagem e tal. Aí eu falei, caramba, muita mensagem. Eu falei, filha, tá tudo bem? Não, pai, tá tudo bem. É só pro senhor não se preocupar que a tia Roberta esteve aqui e deixou o almoço. Aí eu, pô, filha, tá vendo? Pô, que legal. Ai, que maravilha. Não, pai, você não tá entendendo. Ela entregou a feijoada. Aí eu desabei. Sabe? Que eu vi a provisão, eu falei, Deus não me deixou nem os mimos. Sabe? Eu falava, puxa, hoje é o dia da feijoada da minha filha. Chegou lá a feijoada toda, a gente comeu a feijoada. E sem, assim, sabe, ver as entregas de Deus na nossa porta, acho que foi fenomenal. A gente fala, é muito fácil falar de fé quando tá tudo bem. Agora, outra coisa é você falar de fé quando está passando necessidade, e Deus ainda coloca pessoas para você dar testemunho, coloca pessoas para fortalecer, coloca pessoas para abençoar, e você às vezes fica, caramba, eu não tenho. E não, você tem, sabe? Você tirar esse racional de não tenho, não. Você tem um pai que te sustenta, que te provém, que te cuida, que não vai te faltar nada. E às vezes a gente quer confiar no poder das nossas mãos, e Deus me tirou isso. Literalmente, ele me deixou na dependência, tanto eu quanto ela. Porque para ser pai, a gente precisava aprender a ser filho. A gente precisava aprender a depender do Senhor. E aí você só pode ensinar aquilo que tu vive. Como é que eu vou ensinar minhas filhas a dependerem de um Deus que eu não dependia? Eu dependia da força do meu braço. Cara, perfeito. Olha só, você tocou num ponto aí que eu estava querendo voltar. Para ser pai, você precisa aprender a ser filho, né? E tem um texto de Provérbios, eu não me lembro agora onde está escrito, mas que ele fala que Deus é pai de órfãos. Eu acho que é em Provérbios que fala isso. Provérbios ou Isaías, mas eu acho que é Provérbios. Assim, essas meninas, né, elas estavam órfãs, né? Sim. Ela tinha algum sentimento, assim, nelas, ela tinha medo. Sim, a orfandade, ela gera algo que é muito sério, que é a rejeição. Então, o órfão, o espírito da orfandade, quando ele atua, ele não permite que você se sinta parte de nada. Então, nós fomos aprender, né? Fomos buscar no Senhor, estudar a herança geracional, fazer quebra de herança hereditária, para que a gente pudesse, então, conseguir entrar como pais. Entendi. Porque até então, você precisa quebrar essa orfandade. Né? Então, na medida em que elas foram se sentindo amadas, elas foram se sentindo parte, que elas foram entendendo que a partir de agora elas têm de verdade uma família, né? E que essa família não ia abrir mão delas, e que não importasse o erro que acontecesse, né? A gente sempre ia estar ali como suporte, como alicerce, né? Eu costumo dizer que a nossa filha mais velha, Yasmin, ela viveu as coisas muito aceleradas. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de ter ela como minha parceira, como meu braço direito. As pessoas muitas das vezes não acreditavam que ia dar certo. Algumas vezes a gente ouviu assim, devolve, tá maluco? Sabe, e assim, sabe? Como é que se devolve? Não é um brinquedo. Filho é filho, né? Se fosse a biológica, ia voltar para a barriga? Não ia. Então, assim, a gente ouviu algumas coisas que a gente nunca admitiu, que a gente sempre entendeu que elas eram parte da nossa família. Sempre foi um sonho do nosso coração. A gente já tinha um projeto, né? Porque assim, até para um pouco o pessoal entender um pouco por que a gente tinha dessa de adoção, a Fá recebeu um atestado de esterilidade. Então, quando ela recebeu o atestado de esterilidade, não é que ela chegou a pancar, mas ela ficou muito mal emocionalmente, porque o sonho dela era ser mãe. Então, quer dizer, qual foram as alternativas? Pô, vamos no orfanato, vamos tentar ver se a gente adota uma criança. Então, esse desejo de adoção já foi trabalhado dentro da gente quando a Vá foi com a estéreo, e Deus agraciou ela com a Giovana. Porque a própria médica mesmo falou, vou te dar uma resposta racional para tua filha, é Deus. Porque ela tinha endometriose altamente acentuada, então as trompas dela eram totalmente obstruídas, não tinha como passar para poder chegar no útero, não tinha como ela fertilizar, não tinha como ela ter filho. Então, quer dizer, então a gente tinha esse sentimento. Por mais que nasceu a Giovana,
quer queira ou não queira, isso ficou trabalhado dentro da gente. Então, quando veio o processo de adoção, quando surgiu essa possibilidade, já estava muito dentro da gente esse sonho, esse projeto. E a gente tem que entender o mundo espiritual, porque não é incrível, né? Mas no momento em que a justiça deu as meninas pra gente, assim, que acabou. Eu morria de medo de qualquer momento alguém querer levá-las de mim. Então, todos os dias eu pedi ao Senhor que isso não acontecesse, porque eram minhas filhas. E eu já não sabia mais viver sem elas. Sim. Então, quando a justiça nos deu aquele papel, dizendo que a partir daquele momento nós éramos responsáveis por elas de fato, de direito, junto com a questão da herança, né? Elas foram apresentadas num ato profético na igreja como nossa. Poxa, Hoje, Yasmin meu braço direito. Sabe, a gente chega, às vezes, em casa do trabalho, já está a comida pronta, já ela que praticamente cuida da casa. Me ajuda muito coordenando as irmãs. Eu lembro quando ela chegou, com 14 anos, eu dizia para ela, você é a irmã mais velha. E ela tinha pavor dessa palavra, irmã mais velha. Porque ela achava que ela nunca ia poder ser exemplo para ninguém. Porque ela tinha consciência das coisas que ela fazia, e na cabeça dela ela nunca ia ser exemplo. E hoje ela é exemplo para as irmãs dela. Ela hoje é a pessoa que está aqui comigo. E isso porque essa questão da paternidade foi curada. Essa questão do amor. Ela entendeu que ela é amada, ela entendeu que ela é querida. As pessoas acham que não tem nada a ver um filho fora do casamento. Eu não estou falando de adultério. Estou falando daquele momento em que a gente namora, engravida, mas a gente ainda não é casado. Depois a gente casa e a gente acha que está tudo bem. Mas, na verdade, existe uma legalidade nesse filho que foi gerado fora do casamento. Ele foi gerado fora dessa aliança. E essa orfandade, ela chega nessa criança. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Né? Que é um tema até meio polêmico, né? Porque todo mundo diz que eu aceito Jesus e todos os problemas estão resolvidos na cruz. Sim, mas o Senhor fala de ter uma vida abundante. E o que é abundante? É quando eu vivo a falta do nada. E existem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Poxa, eu faço tudo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vivo com excelência, eu prego, mas algumas situações nas nossas vidas não mudam. E quando você entende essa questão da herança geracional, quando você entende essa questão da paternidade, do ser filho, você consegue entender de fato quem é Jesus, né? O porquê que eu preciso ser filho, por que eu preciso me arrepender de algumas coisas, né? E aí você consegue dar sequência, e aí você vê a abundância de Deus. E a abundância, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de abundância, de vida com Deus, desse sobrenatural, de Deus te enviar para uma cidade, de você chegar lá e você não ter nada, de repente você ter tudo, porque isso é Deus cuidando de você. Né? É Deus cuidando de cada detalhe, porque se Ele manda, Ele garante. Olha, que tremendo. Eu acho que está nascendo uma conferência aí para 2022, Conferência Herança Geracional. Vocês vão ter que vir aqui no Rio de Janeiro pregar. Eita Deus! Porque assim, se tiver nos planos do Pai, grave esse nome aí. Grave esse nome, Conferência Herança Geracional. Vão se preparando aí. Amém. Meu sonho é que todo mundo fale desse tema. É um tema que ainda é muito. O pessoal pisa muito em ovos para falar, mas eu acho que é algo que. Até porque o inimigo não quer isso, né? Ele não quer que isso venha à tona, né? Você não tem noção da luta para a gente falar desse tema hoje, né? A gente teve toda uma preparação de sair mais cedo do trabalho. César hoje chegou 5 horas da tarde para me buscar no trabalho, saí de lá 6. Pegamos um trânsito que a gente nunca pega. A internet para conectar, isso porque teve jejum, porque teve oração, mas porque é algo realmente muito importante. Essa questão da maternidade. Por quê? As pessoas falam muito da paternidade do pai terreno, né? Entra muito porque assim, se eu não tenho um bom relacionamento com meu pai na terra, é óbvio que eu não vou ter uma boa relação com meu pai do céu. Então, o inferno tem investido muito nisso. Hoje, quantas crianças não têm pai? E aí você fala você fala Deus é teu pai. Como é que entra isso para ele? Porque ela não tem essa referência, né?
Isso. Não, e não é nem só a referência, Samuel, porque assim, você pega, vamos supor aqui o abuso, a exploração infantil é muito grande, o abuso das crianças aqui é muito grande, é absurdo aqui. E a gente está falando de abusos, não é de padrastos, é do próprio pai. A nossa filha Yasmin hoje, ela trabalha numa ONG aqui, na Shores of Grace. Ela trabalha no Centro de Defesa da Criança. Então, ela pega casos... estagiária de direito, né? Então, a vida dela hoje, a gente costuma dizer que é delegacia, conselho tutelar, IML. Então, ela pega casos aqui de criança. Quando ela foi para esse estágio, né, ela falava assim, mãe, na cabecinha dela, ela ia pegar casos passados para solucionar, mas todo dia tem um caso, todo dia tem algo novo, todo dia isso acontece. Então, assim, cada vez mais a gente vê que tem sido investido para o rompimento mesmo da figura masculina, da figura paterna dentro da vida da família como um todo. Eu estou fazendo estágio em psicologia, então a quantidade de jovens com a mente totalmente destroçada justamente por causa da falta da presença paterna, sabe, é muito grande. Então, a gente entende que uma das estratégias de Satanás é justamente isso, é quebrar criar uma barreira entre a criança, o adolescente e até o próprio adulto com Deus na visão paterna, sabe? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A maioria dos problemas, eles se dão dentro da família. A maioria dos abusos, elas sempre acontecem com um grau de parentesco. É um elo de confiança. Não é? Sim, bem próximo. Vocês já pegaram algum caso assim? Acompanharam, né, algum jovem, alguma criança que tiveram essa situação e conseguiram reverter essa situação? Hoje a pessoa está bem? Eu sou essa pessoa, né? Eu fui uma criança... Acho que tu tem duas aqui, né? Eu fui essa criança que sofreu abuso na infância. César também foi uma criança abusada. Só que eu sempre falei sobre isso, desde sempre. Essa pergunta não foi programada, né? Nem eu sabia. Eu falo isso porque hoje Deus me usa muito nessa área. Hoje o Senhor me mostra exatamente assim, as crianças e os jovens que sofreram abuso. Então, e a gente consegue tratar esses jovens, a gente consegue trabalhar, porque tem a parte do psicológico, mas existe a parte espiritual. Sim. Então, você consegue unir isso. Então, eu fui uma criança, uma adolescente abusada pelo meu padrasto. Hoje eu falo isso com muita naturalidade. Ano passado foi a primeira vez que eu gravei um vídeo falando sobre isso no Maio Laranja. Existe um mês no calendário que fala sobre o abuso sexual infantil, que é o Maio Laranja. Então, ano passado eu gravei o primeiro vídeo e foi um choque para a família, foi um choque para as pessoas. Só que na minha casa, meu marido, minhas filhas, minha mãe já sabiam, já era algo que o Papai do Céu tratou comigo. Lembra quando eu falei que em 2016 o Senhor falou, eu vou tratar de você, sim, ou você vai ficar dependente de medicamentos pro resto da vida. Então, Deus começou a tratar e me sarar disso. Então, eu sou prova de que o amor do Senhor cura, que o amor do Senhor transforma. E hoje eu sou uma mulher completamente sarada nessa área, restaurada nessa área, que ajuda outros adolescentes, jovens e mulheres a falar sobre isso. E o César, isso foi algo que foi aqui em Recife, não foi em nenhum outro lugar. Não, mas antes, assim, até para entender, na verdade, nesse processo aí de desemprego, essa situação toda com as meninas, a minha mãe também veio a adoecer. E aí ela teve que vir para minha casa para me cuidar dela e automaticamente, assim, a parte neurológica dela, ela ficou praticamente toda debilitada. Então ela começou a ter surtos. E num desses surtos está a minha esposa cuidando dela e ela fala, o César, não sei o que, não, ele não é meu filho. E aí eu vou com 42, né? 42, né? Com 2016, 42 anos de idade, eu descubro que eu sou adotado. Que eu não sou filho dela, que na verdade ela tentou me usar para tentar prender meu pai, e aí eu começo a estudar toda a história, todo o processo, começo a prestar atenção em algumas coisas, então eu vejo o quanto
eu não fui amado pela minha mãe porque a minha mãe não me ensinou a amar, ela me ensinou a sobreviver. A minha mãe não foi uma mãe muito carinhosa, muito. Eu talvez há 6 anos atrás eu falaria com muito ódio, falando que a minha mãe me odiava, minha mãe era mal, minha mãe era perversa, não, mas a minha mãe foi uma pobre coitada que teve uma infância totalmente sofrida, foi abandonada aos 8 anos de idade, foi parar num mosteiro, num colégio de freira, num convento, e lá no convento ela foi violentada por um padre, teve um neném, foi abortado, foi expulsa do convento, foi viver nas ruas. Então a gente está falando, ela nasceu em 1940, 10, 12 anos, estamos falando em 1952. Então uma mulher, uma morena, ainda mais bonita como era a minha mãe, em 1952, na rua, cara, a mulher naquela época, se hoje já estava difícil para a mulher de tanta violência, imagine em 1900. Então, quer dizer, ela tem uma cicatriz aqui na cabeça que só devo imaginar que ela foi espancada, tudo mais. Então, olhando todo o contexto, agora eu consigo entender que assim, tipo, meu pai parecia que era um tipo de um cafetão e a minha mãe tem todo o perfil que tinha sido uma prostituta, porque ela teve mais 3 filhos que ela também abandonou, e eu nunca entendi a rejeição dos 3 por mim. Depois eu vim entender, por só adotada, ela ficou com a adotada e rejeitou os físicos. Só o meu irmão mesmo, um só que sempre ficou comigo, que foi meu padrinho, mas ele sabia também. Então, assim, todo mundo sabia da minha família, menos eu, que sabia que era adotado. E na hora foi um baque, né? Tu vê que você não tem história. E eu me lembro que, mas ao mesmo tempo foi o momento mais lindo que eu tive com Deus, porque quando eu tentei descer no carro para dar uma volta, o Espírito Santo veio bem claro comigo e falando, cara, tá triste por quê? Eu falei, poxa, eu sou adotado. Ele, eu também sou. E eu falei, não. Aí a ficha caiu. Eu falei, cara, primeiro eu senti assim, cara, o Espírito Santo fez questão de me comparar com Jesus. Aham. Mostrar que Jesus foi adotado. E aí aquilo ali me deu um refrigério, me deu uma paz que eu subi já normal, já estava bem. Mas eu não imaginava o quanto tinha esse peso na Isadora. Porque a Isadora, quando sentou do meu lado, ela veio, pai, você tá triste? Eu falei, não, filha. Ela, mas pai, você é adotado. Aí eu falei, tudo bem? Qual o problema? Ela, uai, você não acha isso triste ou não? Jesus também foi. Ela, não, pai. Jesus era filho de Maria. Eu falei, mas de José não. Perfeito. Ele foi adotado. E aquilo ali, o rostinho dela abriu assim, ela, é mesmo? Então eu sou igual a Jesus, eu fui adotado também, sabe? E isso parece que saiu um peso, eu não imaginava que ela tinha um peso de ser adotado. E aí você vê assim, como é que Deus faz, né? Um adotado adotando. Sem eu saber, estava adotando. Então isso para elas foi bom, tal. Aí beleza, aí quando veio para Recife, a gente vem sempre orando, sabe? As lutas aqui não foram fáceis, a gente tentando, Deus, revela o que está em oculto, revela o que está em oculto, revela. Deus me levou à minha infância, o tempo que eu fui abusado. Meu irmão via muita pornografia, e aí foi abusado por uns garotos na rua. Então, assim, na hora foi vergonhoso, foi meio constrangedor falar isso para ela. Mas, cara, foi um divisor de água também para nossa família, tirar isso, sabe? Fazer essa renúncia disso, liberar, botar isso para fora. Porque o diabo, ele não tem poder sobre você, mas ele tem poder pela oportunidade de pecar. Ele vive buscando alguma brecha, alguma legalidade. Assim, é muito estranho, mas ele não age na ilegalidade. Ele age nos princípios. Ele quer que você quebre princípio. Ele não vai quebrar princípio. Para ele não é interessante que você faça coisa absurda. Para ele é interessante que você faça algo que esteja fora da palavra. Porque ele tirando você da palavra, automaticamente você pecou, pecando, você se afasta de Deus. É essa a intenção dele, é você quebrar princípio. Ele vive debaixo de um princípio. E o princípio da maldição hereditária está bem claro lá. Se procederes bem, eu abençoarei a 1000ª geração. Porém, se procederes mal, eu amaldiçoarei até a tua 4ª geração. Então, ele tem essa autoridade porque Deus deu essa autoridade. E ele vive criando essas oportunidades para viver de geração em geração amaldiçoando. Ou é coincidência sempre, às vezes, famílias que têm o primogênito que sempre morre. Situações dessas assim não é coincidência. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas das vezes a gente não fala sobre isso. Não ensina isso. E a gente precisa entender isso, que há uma maldição hereditária que precisa ser quebrada, precisa renunciar. Gente, que coisa. Sabe, você é uma nova criatura, beleza, mas renuncia a sua herança também. Olha, assim, é tremendo ouvir isso de vocês, porque quando a gente ouve pessoas contando histórias dos outros, eu, quando fiz essa pergunta, eu imaginei que vocês fossem falar de alguém que vocês acompanharam
e que venceram no final do processo, né? Estavam recuperados, estavam bem e conseguiam lembrar disso sem sentir nenhuma dor, mas de maneira nenhuma eu imaginava, né, que fosse escutar da parte de vocês, que vocês viveram isso e que vocês são essas pessoas, né, que são esse exemplo, né, de superação, esse exemplo de fé, porque a gente volta no assunto de que é muito difícil você enxergar Deus como Pai quando você não tem uma referência física. Quando aquele que deveria cuidar de você, na verdade, era quem te maltratava, né? E como falar ou como escutar assim, Jesus te ama, cara, Deus te ama, né? Você não está Eu acho muito sozinho. legal. Eu acho muito legal que tem aquele filme Invencíveis, né? Ele fala muito sobre essa paternidade, dessa menininha que foi abandonada pelo pai, e aí encontra o pai no leito de um hospital, mas ele na época era viciado. Acho que eu não sei se é Invencíveis, agora eu não me lembro do filme. É Não, uma não, menina que é uma acho corredora de que é Superação o nome do filme. superação, isso. Então é muito legal porque esse filme fala sobre isso, dessa paternidade. Então, lógico, a gente pegou jovens nessa situação, pegou, mas o que nos ajudou foi o fato justamente da gente ser uma deles. E quando você fala que você viveu isso, que Jesus mudou a tua vida, Que é possível. aí você quebra toda e qualquer argumentação, né? Porque eu costumo dizer assim, que meus pais se separaram, eu era muito pequena. Meu pai foi alcoólatra 17 anos, né? Meu pai, quando partiu para o Senhor, meu pai partiu salvo, Batizado. a vida dele restaurada, batizado. Mas houve uma caminhada. Minha mãe, durante o processo, teve dependência, vivia um relacionamento abusivo com esse padrasto, teve dependência dos jogos. dependência de jogos. Então, assim, eu tinha tudo, eu sempre falo isso, eu tinha tudo para viver uma vida completamente diferente do que eu vivo hoje. Eu escolhi Jesus com 19 anos de idade. Amém. Né? Aos 19 anos eu me converto. E ali eu começo a ter uma relação de intimidade com ele. Porque não era uma relação superficial. Eu, quando conheci Jesus, eu entendi que ele era a única solução que eu tinha. Né? Então, eu me lancei com toda a esperança que eu tinha. E eu vi o Senhor tratando comigo, me sarando, me curando. Então, assim, quando eu falo isso para os jovens, né, eu falo da minha história. Então, ninguém melhor do que eu para falar para eles que é possível. Né? Eu tinha tudo para hoje não ter uma família. Não acreditar na família. Né? Eu tinha tudo para não querer ter filhos. Eu tinha tudo para ser a pessoa mais revoltada da face da Terra. E eu escolhi viver tudo completamente diferente. Mas eu escolhi porque eu conheci um pai, que era Jesus. Então... E ele me ensinou que as pessoas não são perfeitas. Então a gente tem um acervo, né? Fala que a gente tem um arsenal. Ah, eu fui abusado, também fui. Ah, a minha mãe nunca me amou, a minha também não. Sabe? Você tem o leque que você mostra aí. E eu acho que assim, e é fascinante quando você consegue destrinchar João 3,16, falar, cara, olha só, pensa bem, eu entendo tudo que você está me falando, mas será que isso aqui foi por você? Você acha que você é insignificante, que você não tem importância para Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por você. E você acha que não tem importância. Lógico, igual um dos meninos que eu estou atendendo, tal, ele coincidentemente também é cristão, então ele me pergunta, mas por que Deus faz isso? Eu falei, filho, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E essa pergunta eu não vou ter como te responder. Mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, hoje, para você está sendo ruim, mas lá na frente, tu pode ter certeza que vai ser alguma coisa. É a minha história, a história dela. Eu nunca vou imaginar que o abusado, a órfão, não sei o que, hoje me ajuda a falar com jovens, hoje me ajuda a ajudar jovens a enxergar um lado bom das coisas. É igual um centro de recuperação. As pessoas dizem, tu dá aula no centro de recuperação, qual era a droga que você usava? Eu vou falar, cara, nunca usei. Aí, tu tá fazendo o que aqui? Não tem testemunho nenhum para dar. Eu falei, talvez mostrar para vocês que é possível viver sem droga. Perfeito. Mas você vê que sempre tem um propósito, sabe? Você pega me mostra um na Bíblia que não teve um martírio, não teve um deserto, não teve uma luta, não teve uma batalha, sabe? A gente brinca, será que se José não tivesse falado do sonho, ou será que se José soubesse tudo que ele ia passar, ele ia aceitar para ser o governador? Sabe? São situações que a gente precisa entender que, cara, Deus se faz soberano e sempre vai ser soberano. E a vontade dele vai ser boa.
E a gente tem que entender isso. E ele é nosso pai. Ele é nosso pai. Ele não quer uma relação ele não quer uma relação de autoridade de senhor. Ele não quer essa relação. Para isso ele já tem os arcanjos, os querubins, os serafins, ele já tem tudo isso lá adorando ele 24. Ele quer uma relação de pai e filho. Ele quer ser amado de livre e espontânea vontade. Ele quer na viração do dia, igual ele ia lá no Éden, e falar, e aí, meu filho, como foi seu dia? Né? Só que a gente vive tão corrido que a gente muitas das vezes não lê nem a Bíblia, não ora, não fala com ele, né? Que dirá contar como é que foi o dia. Verdade. E você vê que é um amor tão grande que ele sabe como é que foi teu dia, mas ele quer ouvir você falar, ele quer que você converse com ele quer uma relação. Não, fala, meu filho, eu quero te ouvir, conta para mim o que eu já sei, mas conta para mim, eu quero te ouvir porque eu te amo. O meu prazer está em te ouvir. Então você entender que tem esse pai, sabe, que é provedor, que é amoroso, é sublime demais. E hoje está se perdendo muito isso, justamente por isso. Querem tirar a visão paterna, querem tirar a visão família, sabe? Pai, mãe, filho, sabe? Essa estrutura familiar está sendo muito quebrada às vezes por coisas bobas, às vezes você olha, às vezes situações que você não sabe nem como começou. É verdade. E a gente tem que estar vigiando nisso, tomando cuidado nisso, principalmente nossas crianças, os nossos jovens. A gente tem que passar esses valores para ele. A Bíblia fala, ensina seu filho no caminho por onde ele deve andar, mas não é porque, assim, se a gente deixar que esses jovens, essas crianças se percam agora, cara, é um legado do futuro que a gente está perdendo. Não é só o jovem que a gente está perdendo toda uma geração que pode ser influenciada por esse jovem. É um futuro. É verdade. E, enquanto a gente está pensando no presente, Satanás está trabalhando sobre essas crianças para justamente acabar com o futuro. Olha, muito bem dito. Gente, eu estou conversando aqui com o César, com a Fabíola, né? Eles hoje estão morando em Recife. É um casal que tem uma história de vida, uma história de superação, como já foi comentado aqui, né? A gente viu aqui um comentário interessante da história de superação. E, pessoal, se vocês estiverem, né, interessados depois, vai lá, busca. Qual é a rede social de vocês aí? Deixa para a galera. Vou deixar o da Fá, que ela acompanha mais que eu. Nesse ponto, eu sou meio velhinho, eu não sou meio high-tech nessas coisas, não. O meu Insta é fabiola.cdamião. Tá, depois, o arroba, né? Isso, depois deixa lá na descrição, vai Pode. ficar o endereço lá, depois vocês procuram, segue, tá? E se de alguma forma Deus moveu o teu coração para estar abençoando esse casal, enviando, né, alguns recursos, o que Deus colocar no teu coração, querido, olha, patrocina, vai sim, entendeu? Porque certamente Deus vai estar trazendo cada vez mais. Você sabe por quê eu estou falando isso, Fabiola? Não é que a gente esteja precisando, não é isso. Mas é que Deus começa a fazer coisas na nossa vida, sabe, que a quantidade de pessoas, a quantidade de filhos que Deus começa a entregar para vocês vão precisar de recursos, gente. Sabe? E a gente vive numa terra, né, onde é necessário. E você está falando isso e você nem sabe. A gente vai dar spoiler agora. É um spoiler. A Então, gente está em processo de adoção. A gente tem mais uma vindo, tá? Tem mais uma chegando. Ela deu uma filha pra gente aqui, o nome dela é Wilma, ela tem 13 anos, e a gente já está há 6 meses como padrinhos dela. O Senhor deu essa menina de presente assim, pra gente. A gente estava toda arrepiada aqui, ó. A gente estava numa base missionária trabalhando aqui, porque a gente saiu catando trabalho, né? Então a gente foi para uma base missionária servir lá como missionários. E aí, quando eu olhei para essa menina, o Senhor me mostrou a nossa filha mais velha. Foi muito engraçado. A gente, um olhou para a cara do outro, ela foi, olha lá, toda marrenta, igualzinha. E aí, eu orando por ela, e ela fazia assim, ó, com a lágrima. Não deixar a lágrima descer. E hoje a gente vê essa menina com um sorrisão. Ela fica com a gente todos os finais de semana. A gente não pode postar foto dela, por isso não está nas redes sociais, não está em lugar nenhum. Porque o processo dela corre em sigilo de justiça.
no dia que ela foi destituída da família, Foi no muito mesmo triste. dia nós fomos contemplados com A gente não ela aguentou. como Quando a gente padrinho. viu a situação, a gente não aguentou. E aí a juíza no mesmo dia entregou, e aí ela fica com a gente sexta, sábado, domingo, feriado, e ela está sendo ensinada nesse período a lidar com a família. Porque, por exemplo, nós, cariocas, falamos muito alto. E a nossa família fala alto. Então, na cabeça dela, isso é discussão. Então, ela já fica mais assustada. Aí a gente tem que explicar para ela que a gente não está discutindo. A gente está falando alto. E assim, ela tem muitas cicatrizes ainda, tem muita mais. Tanto que assim, a gente foi brincar, né? Que eu falei, pô, e agora? Vamos ver qual é o calendário de aniversário, né? Aí tem uma em fevereiro, tem uma em dezembro, tem uma. Que a gente se completa, é assim, César em novembro, Yasmin em dezembro, Isa em janeiro e eu e a Gi em fevereiro. Aí eu falei, ó, tem que ver agora, você pode ser outubro ou pode ser março. Ela, não, eu faço dia 27 de novembro. Eu falei, caraca, tu vai pegar meu mês, é isso mesmo? Tal. Aí brincando, eu falei, tá, aí vai, então tá, qual é a palhaçada da tua festa também? Vai querer o quê? Bolinha, não sei o quê? Ela, não, tio, nunca tive festa de aniversário. 13 anos ela nunca teve festa. Aí desmonta, né? Aí tu quebra o pai, né? Aí estamos nós aqui. já pensando o que a gente vai fazer na festa de aniversário dela. E assim, um outro spoiler, para que você... Foi engraçado que domingo foi a final do jogo da Gigi. Né? Então a gente estava lá, e a gente estava lá e ela estava também. E aí a gente falou alguma coisa de pai. No sábado a gente estava com os amigos no churrasco e a gente estava voltando do jogo e falando, porque os filhos estavam tacando flecha nos pais, e se tacasse no pai, a prenda era dobrada, uma coisa assim. E aí ela falou assim, mas eu taquei você e não fui punida. Ou seja, ela identificou que o César era o pai. Poxa, né? que medo. E aí foi muito legal. E ela, no Instagram dela, antigo, o nome no Instagram era Michele Bandida. Olha isso. E aí, um domingo aqui em casa, ela falou assim, tia, a senhora pode me ajudar? Meu Instagram tá escrito uma coisa, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. E quando a gente chega lá na casa, na base, todo mundo falando que ela imprimiu fotos nossas e ela colocou no guarda-roupa, porque ela ainda está numa casa de apoio. Né? Então, a parte mais difícil é o domingo à noite devolver ela para lá. Puxa. Então, todo domingo ela volta. E aí a gente pega na sexta de novo. E aí as educadoras, né, falam com a gente que a porta do guarda-roupa é cheia de fotos da nossa família, porque ela diz que agora ela tem uma família. Queriam sempre que ela falasse como fazia as coisas. E no momento em que ela entendeu que ela tinha alguém por ela, uma família, ela falou, a partir de hoje eu tenho alguém que me ama. Então, eu tô fora de fazer besteira com vocês. Eu falei para ela, eu não quero saber de receber reclamação sua. Né? Então, assim, já é outra menina, já é outro comportamento. E parece besteira, ela ama vir para cá para assistir Netflix. Porque lá na casa não pode usar Netflix. E assim, eu sou um pai privilegiado, né? Porque eu tenho cada uma num segmento. Eu tenho a Isa da dança, que eu fiz dança. Eu tenho a Giovana do basquete, que eu joguei basquete. Tem a Yasmin apaixonada por carro, que eu também sou apaixonado por carro. E agora tem a lutadora, que eu fiz jiu-jitsu e a Ilma faz jiu-jitsu. Então, assim, tem tudo bem segmentado. E assim, eu achei muito bonito você falar para nos abençoar, mas eu falo assim, ora, se puder, cara, ora muito pela gente, porque a gente tem muito trabalho aqui, a gente vai dar outro spoiler, a gente está com um projeto aí de trabalhar com as crianças da comunidade, com reforço escolar, ajudar para o Enem e, atrelado a isso, tentar ajudar os pais a fazer alfabetização, fazer alguma coisa dentro da própria comunidade, fazer o dinheiro girar na própria comunidade, porque aqui, a miséria aqui, ela é dispersa. A gente vai andar numa comunidade aqui, a gente está acostumado a andar no Dendê, né? Sobe Dendê, desce Dendê, e a gente andando numa comunidade aqui, existem muitos lugares em que o saneamento básico não chegou. A gente foi visitar uma família em que só moram os irmãos, não tem pai e mãe. Eita! Aqui é normal. Normal, 4 adolescentes morando numa casa, o irmão mais velho o pai foi embora, a mãe foi embora. Entendeu? Então, é esse tipo de suporte. Aqui, de fato,
a gente precisa ser pai e mãe de muita gente. E assim, muitos dos jovens não sabem o que é ProUni, não sabem o que é FIES, não sabem que tem como fazer uma faculdade de graça, não sabem que tem perspectiva de fazer uma faculdade. Então a gente está com um projeto de fazer justamente isso, um reforço escolar. A gente está com algumas pessoas aí que estão dispostas a ajudar a gente, já conseguimos doação de cadeiras, já estamos, praticamente já temos espaço. 50 carteiras. Na verdade 100, mas o espaço só cabe 50. Aí já conseguimos 50 carteiras, já temos um espaço para poder fazer as aulas, tem alguns voluntários já para dar aula. A gente pretende dar palestras tanto motivacionais também, de empregabilidade, lógico, tudo isso também debaixo de palavra de Deus. Fazer como se fosse o nosso seminário que tem no projeto, ter um momentozinho de capela, ter as aulas básicas, né, de matemática, tudo que for necessário, redação para poder preparar o rapaz para o Enem, mas tudo no meio, ter uma palavra, porque assim, a gente vê aqui uma coisa muito legal, porque assim, a gente vê muita criança na rua, muita coisa, mas que ainda vê pureza, sabe? Aqui eles têm valores que eu vejo quanto a gente está perdendo no Rio, sabe? Aqui eles dão bênção, sabe? Aqui maninha, painho, essa palavra tem um sentimento, não é só uma palavra, não é um pai e uma mãe, sabe? Tem um amor, Cara, é lindo quando eles falam meu painho, minha maninha, e eu tô falando não é só de garoto não, tô falando de senhor de idade de 70, 90 anos que falava minha maninha, meu painho, continua falando, sabe? Então, assim, é uma ternura, eles têm uma família, só que aqui, por exemplo, aí no Rio é mais segmentado, a gente tem lá as comunidades, tem não sei o que e tal. Aqui não, aqui é muito disperso, você tem um shopping mais caro de Recife, embaixo do shopping tem uma comunidade. Você vai no prédio ali, chique, embaixo tem uma comunidade. Então, assim, ia muita criança na rua, eu não sei se foi por causa da pandemia. A pandemia fez com que muitas famílias descem para a rua. Então, aqui você vê criança no sinal, em todos os sinais, tem uma criança pedindo dinheiro, vendendo bala, vendendo água. É muito comum aqui você ver criança, e não é criança igual é no Rio, com 12, 13 anos, é criança de 5, de 4, de 6, de 7, que deveriam estar na escola, numa creche, e estão ali na rua. Você pega aí a Candelária e joga aquela população que fica ali na Candelária, você coloca ela como se fosse da Candelária até a Ilha do Governador. Gente. Sabe, é muito extenso aqui, é um negócio que te impacta. Você vai, tem. Tem em grande quantidade. Foi a primeira coisa que me assustou quando eu cheguei aqui. As crianças, às vezes, não dá nem para você enxergar elas, tão pequenas, elas não estão nem na altura da porta do carro. Aí você sente alguém bater no carro e você olha assim, é a criança. Olha, assim, é magnífico ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Desafiador para nós também, né? Para mim, minha família está aqui perto. A gente está escutando e vendo esse exemplo, porque Deus leva vocês para uma cidade onde vocês conseguem identificar a carência da paternidade aí. A história de vida de vocês, né, é uma história de adoção. E a Bíblia, o tempo todo, ela trata com a gente, né, sobre adoção. Nós somos co-irmãos de Jesus por adoção, né, filhos de Deus. E sabe, o César falou do Léo, o Léo hoje esteve lá na loja, né? E me mandou, conversamos algumas coisas, e depois, quando ele saiu, ele me mandou uma frase. E ele disse o seguinte: nós não somos mais, né? Não, melhor, nós não somos escravos alforriados, nós somos filhos amados. É isso. E assim, eu creio que para as pessoas, para os jovens, né, para as filhas de vocês, isso é muito nítido, né? Isso é muito real. Se sentir amado, né? E de verdade fazer parte de uma família, né? E o trabalho de vocês ajuda isso, né? Ajuda nisso. Deu para ver que vocês estão engajados. Parece que é uma coisa só, né? Trabalho. Porque a gente trabalha com educação, né? Eu trabalho numa universidade, vocês em outra. Mas acaba que a gente visita muitas escolas públicas, então você consegue falar a linguagem desse jovem, né? Eu sou uma jovem senhora,
oriunda de escola pública e que com formação tardia na graduação. Eu me formei tem um ano. Esse ano, para a glória do Senhor, eu estou colando o grau de novo numa segunda graduação. Mas eu me formei a primeira vez agora com 37 anos. Né? Então, assim, não tem como... Eu falo isso para eles. Né? Se alguém tivesse me orientado lá no início, talvez eu não tivesse levado tanto tempo. Então, a gente consegue juntar tudo isso, né? E como a gente trabalha com educação, é muito mais fácil a gente conseguir palestrantes, a gente conseguir pessoas que venham com a gente, como a gente fazia em Rio. Né? A gente sempre usou, eu creio que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eu sempre falo isso. Então, todas as pessoas que o Senhor tem me cercado aqui são pessoas que nós vamos ajudar eles a cumprir o propósito deles e eles vão nos ajudar a cumprir o nosso. Então, a gente vai juntando todo mundo e fazendo uma grande conexão, né, de um ecossistema, todo mundo ajudando todo mundo. E a nossa ideia é justamente trazer o empreendedorismo para dentro dessas comunidades, para que eles possam, de fato, gerar renda dentro da própria comunidade e com isso, ajudar amenizar um pouco esse processo de pobreza, né, que a gente enxerga lá dentro. Então, a gente consegue conciliar tudo ali. Muito legal. A gente já está caminhando para o final, né? Parece que assim, né? Passa rápido, né? Mas eu tenho duas perguntas ainda para vocês. A penúltima pergunta é a seguinte. No vídeo a gente vê aqui que vocês são cristãos, né? Cristãos evangélicos. E eu quero saber o quanto a fé em Deus, né? O quanto que a fé de vocês tem a ver com esse trabalho, né, de paternidade que vocês desenvolvem. E a última pergunta, já emenda, qual o sonho de vocês aí? Que vocês ainda sonham? Eu acho que isso, a fé, ela vem pelo ouvir, né? Eu ouvi a palavra de Deus. Então, acho que se a gente não tivesse sido adotado por Jesus, se a gente não tivesse entendido que existe um Deus que ama a gente não fosse sarado por isso, a gente não poderia sarar outras pessoas. Então, a nossa fé é a base de tudo isso. Né? E se permitir, né? Se permitir aceitar, né? Entender, porque do patamar da racionalidade, sabe? Não nos conformar com esse século, a mente está sempre renovando, se renovar a sua mente, entender que, cara, hoje a gente vive muito um evangelho de comida pré-mastigada. As pessoas querem só ouvir aquilo e não querem buscar aquilo. Então, às vezes, acreditam em tudo que se fala e não se busca, na verdade, na intimidade, no oculto, pegar a Bíblia, ler a palavra, peça a Deus a revelação da palavra, peça a Deus o entendimento da palavra, sabedoria na palavra, que isso vai te fundamentar na fé, tanto que é bem-aventurado. O Tiago mesmo fala, tende por grande alegria quando passar por tribulação, porque a tribulação gera perseverança e a perseverança te sustenta na fé. Então, eu acho que a fé foi uma rotina diária, do dia a dia, a gente aprendendo com elas, aprendendo com a gente, aprendendo todo um contexto, mas todo esse aprendizado sempre aonde? Na palavra. Buscava na palavra entendimento, compreensão e tentava linkar a palavra no nosso dia a dia, o nosso dia a dia dentro da palavra, e assim foi crescendo isso dentro do nosso coração, foi crescendo cada vez mais e confirmando cada vez mais nosso propósito. E o sonho, cara, deixa ela falar, eu falo a minha parte, são sonhos que se complementam. A gente tem 2 sonhos aí bem grandes, um é a fundação, fala aí, mano. Na verdade, o nosso maior sonho é a Fundação João 316, que Fundação João 316, a mãe de tal maneira. Esse foi o nome que Deus deu? E é o nosso sonho. E a partir da fundação, a gente poder transformar o indigente em um cidadão. E esse cidadão, se ele se formar em médico, se ele se formar em advogado, se ele se formar... O que a gente formar, 10% ele devolve para a fundação. O objetivo é que ele devolva para a fundação em trabalho. Em trabalho. Não é em receita, é em trabalho. Se ele se formar médico, 10% da advocacia ele vai tratar as pessoas da medicina, da advocacia, de direito, advocacia, e assim vai. 10% ele vai usar dentro da fundação para ajudar as pessoas da fundação. Essa é a nossa intenção, que assim, na verdade foi o nome que Deus nos deu, Fundação João 316.
A princípio a gente falava de uma ONG. E aí quando eu fui falar com a mãe até do Bruno, tal, que ela trabalha numa ONG, ela tem uma ONG, né? Tinha, né? Que ela veio infelizmente a falecer, mas ela tinha uma ONG, né? E aí ela falou, qual foi o nome que Deus te deu? Eu falei, Fundação João 3,16. Ela falou, então filho, Deus te deu uma coisa grande, porque Fundação está bem acima de uma ONG. Eu falei, ela, então fica tranquilo, se ele te deu o nome, ele vai te dar todos os alicerces possíveis. Uma mulher de Deus tremenda, me deu muita visão sobre isso, né? Então foi muito bacana. Então isso, e lógico, eu tenho um sonho que não consegui fazer aí na ilha, mas não deixei de fazer, que é conseguir fazer um evangelismo de rua com todas as igrejas, no caso agora aqui eu estou em Recife, fazer com todas as igrejas de Recife, onde só vamos pregar. Um folhetinho com o endereço de todas elas, vamos anunciar o evangelho e está aqui, meu irmão. Qualquer uma dessas igrejas, fica à vontade, deixa Deus te levar, mas o importante é que Jesus te ama. É anunciar o reino, sabe? Uma bandeira só, uma camisa só, um propósito só, anunciar o reino. Fazer tipo uma marcha para Jesus, sabe? Mas que seja só para ele, sobre ele e para ele. E o folheto diz a igreja, não vai ter o nome da denominação, não vai ter nada. Poxa, que tremendo. Já aconteceu. Que sonho lindo. Amém. De vocês. Eu espero poder participar desse sonho de alguma maneira, né? Orando. Nada, vai vir sua família toda para cá participar. Mas, sim, é algo que a gente também tem no coração, de poder se doar, de poder entregar aquilo que Deus tem nos dado. Eu estou muito feliz, muito obrigado. Gente, eu conversei aqui com o César, com a Fabíola, esse casal maravilhoso, uma família maravilhosa, que vive o ID do Senhor, vive a paternidade no espírito, né? Tem o amor no coração, tem de verdade esse compromisso com Deus, né? E a gente vê que ainda existem pessoas com uma história de vida, de superação, uma história de fé, pessoas que não desistiram apesar das dificuldades da vida, né? As dificuldades apresentadas tinham tudo para ser uns revoltados na vida, mas escolheram ser filhos de Deus e pais de lindas meninas, não só delas, né? Mas vocês são pais de muitos jovens que Deus tem entregue aí para vocês. Considerações finais, o que vocês ainda querem deixar aí, um abraço para esse pessoal que estão vendo hoje, mas circular muito por aí. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque a gente às vezes esquece de dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito, né? A gente conta muito os problemas, mas quase ninguém conta as bênçãos. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso, me colocar aqui à disposição, né? Se alguém que está assistindo a live, ou que ainda vai assistir a live, quiser falar um pouquinho mais sobre paternidade, se alguma mulher ou jovem sofreu abuso e quiser falar sobre isso para ninguém, né? Nunca contou, quem quiser pedir ajuda, mandar mensagem, a gente está aqui para isso, né? O que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui. Então, conta com a gente, né? Daqui para sempre. Daqui para a eternidade, a gente está aqui terminando. É a gratidão. Eu acho que resume isso, gratidão, agradecer aí, cara, que saudade, é bom te ver, assim, te ouvir, sabe? Eu sinto muita falta daqueles momentos lá naquele post, eu falo que a loja de vocês é uma base missionária, porque você entra, tem um refrigério, tem um renovo, ficar sentadinho ali, às vezes não falar nada, só escutar, ver a sabedoria de vocês, o quanto Deus usa vocês naquele lugar, sua esposa, sua filha, que saudade de todos vocês. Orem que a gente está tentando ver se consegue recurso e tudo para pelo menos no final do ano estar aí. Eu quero dar muito abraço, beijo em vocês, mas agradecer a cada um e é o que a Fá falou, se quiser qualquer coisa, tá aí, a gente vai botar aí os contatos, fica à vontade que a gente está aqui à disposição.
a gente quer somar, a gente quer multiplicar, que o evangelho cresça, a gente diminua, que cada mais tenham pessoas com o mesmo propósito, que se Deus está colocando, se às vezes você está na dúvida se deve adotar, se não deve adotar, o que deve fazer, cara, se quiser conversar com a gente, vamos conversar, vamos trocar ideia. Muito grande sobre a adoção, né? E se cada família adotasse uma criança, não haveria mais nenhuma criança abandonada no Brasil. Olha só. Esse foi o nosso primeiro trabalho missionário aqui. A gente chegou aqui, foi gravar um vídeo. Adoção, né? Porque aqui tem um trabalho muito forte sobre adoção. Então, assim, se cada família no Brasil adotasse uma criança, a gente ia conseguir cessar com todo o abandono, com toda criança hoje abandonada. Então, se alguém quiser falar sobre adoção também, estamos aqui. Poxa, que tremendo. Ó, vocês vindo aqui no mês de dezembro, aí a gente vai fazer um podcast ao vivo. Pegar... Amarradão. Tá? Já pode botar na agenda aí. Assim que a gente definir aqui, eu te mando, ó, estamos chegando no Rio, tal data, você vê o dia. Não, nem que a gente... Estamos de férias mesmo. Nem que a gente grave o podcast, mas a gente vai fazer sim. Porque esse é um projeto que Deus, né, me entregou também, né, e a gente está buscando desenvolver esse trabalho aí para que haja alguma relevância, né? Afinal, o intuito, né, de realizar o podcast, de fazer essa live, é sempre de poder trazer para as pessoas que vale a pena, né? O nome do nosso podcast é Pod Believe, ou seja, acreditando, sabe? Nós temos que acreditar, precisamos acreditar, né? E Deus nos entregou, né? E aquilo que Deus nos entregou nós vamos cuidar, né? Com todo carinho, né? E com toda a responsabilidade. Espero ver vocês aí numa oportunidade quanto antes, né? Dezembro é logo ali, né? Logo ali. Aguardamos vocês. Eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui, sabe? Alguns abraços, né? Aqui eu vou dar alguns abraços, que a gente está falando de saudade. Ó, o meu primo, cara, que está em Fortaleza, Fred, mandou um abraço aqui para mim. Fred, beijão no teu coração, meu amigo. Poxa, né? O Chu Vasques também. O Chu é um amigo que também já não está mais aqui na ilha, né? Mandando um abraço para a gente. Grande abraço aí, meu irmão. Tá? E a todos vocês, pessoal aí do grupo familiar. Cara, esse grupo familiar é fiel, tá sempre com a gente. Beijão para essa turma aí. Obrigado, gente. Vocês ouviram o César, a Fabíola, que a vida deles possa inspirar vocês, né, a vencerem, a superarem as dificuldades. Tá? Compartilhem aí esse vídeo, né? Se inscreve no nosso canal lá no YouTube, né? Samuel Rocha, Pod Believe, vai lá, nos ajude aí, porque se a gente chegar a 1000 inscritos, a gente tem mais uma facilidade aí do YouTube para fazer as transmissões. Então, nos ajuda lá. Brevemente a gente vai iniciar também aí uma campanha para a gente poder montar o nosso estúdio. Tal. Glória! Vem coisa bacana aí, né? E a gente vai estar... Não, Deus vai abrir a porta. Vamos alcançar aqueles que não tem como alcançar fisicamente, vamos alcançar virtualmente. E o evangelho vai ser propagado e a semente vai para a terra toda aí. Isso aí. Pessoal, vale a pena acreditar, tá? E se você tem alguma dificuldade, se você quiser entrar em contato com esse casal, vai ficar aí na descrição o contato deles. Entre em contato mesmo. Olha, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de vocês. E quem sabe não foi por esse motivo que vocês assistiram, né, a essa live de hoje, para que Deus possa estar trazendo para a vida de vocês cura, libertação e também, né, cuidar no processo de adoção. César, Fabíola, amo vocês. Te amo. Te amo também. Amo muito. Aqui, ó, coraçãozão. Dá um aqui, completa aqui o coração. Opa, isso aí. Também, ó, eu completo aqui também, ó. Mudar? Eu só não mando elas virem agora, porque a maioria já deve estar quase dormindo. Não, tranquilo. As minhas aqui também já estão prontas para isso.
É a minha Stephanie e a minha Ana Célia. Ela já fez assim, as minhas, né? Ah, já tá profetizando, né? Manda na Aí, série esperar, ó. Já tá vindo mais uma aí. pô, Ana Célia a gente já tinha adotado, né? Então, quem sabe não foi por isso que Deus fez essa live de Essa hoje, live. né? Gente, Beijo. beijão, até a próxima, tá? Amo vocês. Obrigadão, Também viu? amo muito. Deus Beijo. Eu que abençoe. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima. Valeu mesmo. Obrigado de coração por vocês estarem me acompanhando aí, nos acompanhando. Tenho certeza que vocês foram abençoados. Tenho certeza que essa palavra, né, esse exemplo de vida desse casal, né, vai te inspirar também, vai mexer com vocês. Até o próximo. Pode Believe. Até o próximo. Com Samuel Rocha. Beijo no coração de vocês.